Segundo algumas pessoas, essa palavra primogênito, protótokos, né, em grego, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. Usam essa palavra como argumento para dizer que Jesus foi criado por Deus na eternidade. Segundo estudos, esse texto se trata de um cântico. Possivelmente não foi um cântico citado por Paulo, mas é um cântico. Após a ministração, vem aqui a glória de Cristo e vem esse cântico, ou seja, não é uma afirmação de Paulo, tá? Isso aqui só para vocês terem essa referência. Mas por que essa palavra primogênito, ela na cultura judaica nem sempre refere-se a primeiro? Porque olha mais abaixo, em Apocalipse 1,5 e aqui em Colossenses 1,18 diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, que é a mesma palavra protótokos. Jesus é o primogênito entre os mortos? Ele é o primeiro a morrer? Ele é o primeiro a passar pela morte? Ele foi o primeiro a ressuscitar? Não. Porque Lázaro ressuscitou, a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim ressuscitou, aquela menina chamada Tabata, filha de Jairo, ressuscitou, né? Ressuscitaram no próprio corpo. Então Jesus não é o primogênito dos mortos. E o que esse texto está dizendo? Ele é o primeiro a receber um corpo diferenciado, né? Nós temos Enoque lá, que foi trasladado na Bíblia, mas a morte de Cristo é totalmente diferente, porque ele não tem pecado nenhum. Ele é o primeiro a morrer. Ele vence o pecado. Ele é o primeiro de todos a morrer sem nenhum pecado. Não há ser humano que tenha morrido nessas condições, tá? Porque há o pecado original, né, da questão adâmica. Então todos pecaram quando Adão peca, diz a Bíblia. Só que Jesus, ele não está condicionado às questões adâmicas. Por isso que quando fala que Jesus virá a segunda vez sem pecado, é porque na primeira vez ele tomou os pecados da humanidade sobre ele. E ele virá sem pecado porque ele já não tinha pecado. Ele virá a segunda vez novamente sem pecado. Podemos entender assim, mas ele tomou os pecados do homem sobre ele. Então na segunda vinda não há essa necessidade. Então, esse texto que usam para dizer que Jesus foi criado na eternidade, sem base nenhuma, né? E depois você vai ver aqui: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, né? A ideia de plenitude é o que o texto está tratando. Essa palavra é uma... O texto continua aqui: ele é a cabeça, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então o texto está se explicando, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Então o texto está explicando, e é um cântico, né? Essa situação aqui do primogênito. Aí vai falando: havia feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, vós outros que eram estranhos, tal, tem toda essa conotação aqui, mas tudo isso aqui é um cântico. Aí termina com um texto que muita gente pega isolado e diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e todo o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tá? Então a gente tem que saber da onde até onde que é esse cântico e da onde que Paulo começa a falar. Mas essa parte aqui é um cântico. Tá? Isso está nos comentários bíblicos, mas esse é um outro estudo. Aí aqui diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo só pregou na Ásia Menor. Ainda existiam outros lugares que o evangelho nem sequer entrou. Tá? Então, o que significa isso? A vinda de Cristo é uma pregação ao mundo, né? É uma pregação, é uma informação ao mundo.
Aí aqui no versículo 26 ele diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós e a esperança da glória. Há tempos, né, as leis elas só vinham, as coisas de Deus sagradas só vinham para o povo judeu. Aí aqui há uma diferença, né, porque as profecias do Antigo Testamento apontam para esse momento, de que viria uma época em que os profetas apontavam que viria sobre todo o mundo, né? Aqui, por exemplo, a profecia de Zacarias, né? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui já tem uma afirmação de que viria, né, derramarei o espírito da graça, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, tá? Olha o que se encontra aqui no versículo 7 do capítulo 13 de Zacarias: desperta, ó espada, contra o meu pastor, né? Deus dizendo aqui através do profeta, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Essa palavra foi a palavra que Jesus disse no momento em que Pedro lhe repreendia: ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso tinha que se cumprir. Jesus está citando essa profecia de Zacarias, tá? Então, por isso que os discípulos tinham que fugir, e Pedro dizendo que ia ficar com ele, né? Aqui, ó, os bons pastores eram referências de segurança do rebanho. Por isso, os inimigos de um rebanho tinham como estratégia o ataque aos pastores para dominarem o rebanho. Essa palavra, de ferireis os pastores e as ovelhas do rebanho se dispersarão, está em Marcos 26, 31. Isso é referência aos seguidores de Cristo, a inveja que os fariseus tinham de Cristo, ou seja, se ferisse, se matassem ele, as ovelhas, o rebanho, seria todas aquelas pessoas que acreditavam nele, perderiam o foco, se dispersariam. Aqui no versículo 31 de Mateus 26, então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito, ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Jesus está fazendo uma referência ao Zacarias 13:6, 13:7, né? E foi aqui que Pedro se lascou de verde e amarelo. Aqui que começou, depois dessa profecia, e Pedro se lascou. Você vê que após a pregação de Jesus aqui, no versículo 29, começa, ó, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Era um hábito deles, após a ministração, ter cânticos.